E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Conexão Cultura, programa que te conecta com o melhor de toda a arte da nossa cidade e da nossa região também. Bora então te conectar esse programa, conectar o povo aqui com a gente. Hoje tem um papo muito especial no estúdio, viu? Vamos receber o Toagli, que é compositor e cantor independente. Ele vai contar um pouco da trajetória e como passou de influenciador digital a artista musical. Tem também o Sessão Pipoca com uma dica de série documental, 3 vezes Ártico, o Alerta do Gelo. São episódios que trazem depoimentos e reflexões sobre as alterações climáticas no mundo. E tem mais uma dica de livro no quadro Tem na Biblioteca. Qual será a sugestão da vez? Tem que ver para descobrir. É isso, então você fica aqui com a gente, porque o Conexão Cultura tá só começando. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, mais um Conexão Cultura começando. Vamos juntos, porque hoje o programa tá cheio de arte. E eu tenho certeza que você vai adorar. Você também. Eu já tô adorando. Quando a gente tá aqui juntinho, é muito bom. A gente tem uma entrevista mega especial pra mim também, viu? Porque é um artista que tá ganhando espaço na cena independente. Ele começou como influenciador digital, mas foi na música que encontrou a verdadeira voz. Ele é cantor, é compositor, já lançou várias músicas autorais, vários clipes também. Tem uma carreira aí cheia de autenticidade, que é uma coisa que muda o artista. Sim, é muito especial porque ele é meu amigo. Então, seja muito bem-vindo ao Conexão Cultura, Toagli. Eu quero só ver se você vai conseguir me chamar de Toagli até o fim dessa entrevista. Isso foi um assunto antes da gente entrar aqui pra gravar, porque ela estava realmente se perguntando, será que eu vou conseguir não chamá-lo de... Kaique. São amigos faz tempo, é isso. Vocês vão entender que se acontecer isso é porque ela sabe o meu nome de RG. Mas tem problema? Kaique é uma coisa, Toagli é outra, é tudo uma coisa só? Ah, não, vou falar que tem, que daí vocês erram menos. Ah, então tá bom. Então é Toagli e pronto. Toagli. Não, porque tem alguns artistas que entram nessa, né? Criam uma persona. Não tem a Anitta, que fala que a Anitta é uma coisa, então. Larissa é outra. Vai que o Toagli é Pra gente diferente. reforçar a marca, né? Exatamente. Então é Então, Toagli. reforçado. E a gente já começa contando de um trabalho mais recente aí seu, né, Toagli? Que é a sua música Louca Mesmo, né? É Louca um Mesmo. trabalho mais recente. Queria que você contasse um pouquinho como foi a criação dessa música, né? Compor. Como é que foi esse trabalho? Antes de contar das primeiras, mas eu quero que você já conte a mais Vamos falar de fresquinha aí pra novidade, gente, a é, novidade. Isso. Tá fresco. É. É interessante, que, tudo bem, que agora eu acabei de falar com o produtor aqui antes de começar, que a gente talvez grave mais uma coisinha pro álbum, mas a gente tava com o álbum já todo gravado, e eu tava sentindo falta de uma faixa que sintetizasse tudo, sabe? Que me fizesse reunir todas as músicas dentro de um conceito, e para que a gente pudesse soltar essa música primeiro, para depois ficar mais coerente o trabalho que tinha por vir, para entenderem a diversidade de ritmos e tudo que a gente ia trazer. Uhum. E aí, depois de gravar a última música no estúdio, eu escrevi ela e falei, Ricério, a gente vai gravar uma nova que eu escrevi. Na ideia já estava pronto o álbum. Falei, não, preciso dessa aqui. Olha. Escrevi, gravamos e foi de cara, eu acho que a que eu mais gostei. Assim, eu sabia que a gente gravou e que ela seria lançada realmente primeiro que todas as outras. Sim. Então a gente amarrou o conceito tanto da musicalidade do álbum, né, na letra da música, e na ideia também, no conceito que traz um álbum, que eu venho falando nesse álbum. Então eu já começo com essa movimentação já desde esse primeiro trabalho. E você falou que você, de repente, ainda vai gravar mais alguma coisinha, quer dizer, o álbum ainda tá aí numa reta final, pode ser que mude alguma coisa ainda. É porque artista independente tem suas vantagens, que a gente tem a nossa liberdade criativa, pode fazer o que quiser e como quiser, mas também tem os ônus da situação, né? Porque a gente sempre quer fazer mais alguma coisa, sempre quer fazer... estica mais o tempo para lançamento, porque a gente quer que fique mais legal, mais perfeito, porque dá para fazer isso, e a gente acaba empurrando um pouquinho. Então talvez... É algo positivo também, né? Porque você consegue trazer mais elementos Vamos olhar criativos. pro lado positivo. É lógico. Exato. Hoje que aqui... tem de elemento criativo. Bastante, né, Fê? Hoje aqui a gente vai escutar um som, né? Alguns sons, inclusive, que o Toagli trouxe pra gente, mas uma versão meio, vamos dizer, quase que acústica. A gente deu um jeito de fazer isso, que é difícil, né, gente? A gente faz difícil. Pop ali pro funk eletrônico e tudo mais, fazer isso no voz e violão. Mas normalmente qual que é a sua musicalidade?
eu gosto, eu sempre me intitulo como um artista pop brasileiro, e muito ênfase no brasileiro. Então, embora eu goste de muita coisa lá de fora, e grandes artistas sempre influenciam a gente de alguma forma, o som que eu faço, ele tem que ter cara de que foi feito no Brasil, e é uma música para festa. Então, não é um pop suave, é um pop de festa mesmo, e com as características que o brasileiro colocou e fez o seu bebop, né, que a gente chama, como tem o K-pop. O bebop vem aparecendo aí também como uma nomenclatura. E além dessas referências que você tem da música, o próprio clipe, né, e a letra da música também, você traz essa brincadeira com as línguas, com francês, inglês, e o clipe é super criativo. Eu queria, como é que você chegou nisso tudo, tanto da letra como também do clipe, Kaique? É engraçado. Kaique, peguei. Tá ótimo. Aconteceu. Sou eu mesmo. Toagli. Vamos lá. O álbum, como ele vem trazendo muitos gêneros brasileiros na sua mistura pop, eu comecei a pensar nesse álbum como um grande festival, sabe? Tipo, pra mim é muito legal ir num festival onde eu possa ouvir um pouco de tudo, porque eu gosto de muita coisa mesmo, né? Eu gosto de muitos estilos musicais, e eu aproveitei que um artista pop tem essa liberdade de transitar, mas ainda segurando uma identidade de tem que ter a minha cara, e eu não posso estar só replicando e depois parecer que eu fiz uma playlist, não um álbum. E sempre foi a ideia de celebrar a valorização da música brasileira num cenário internacional também, né? Porque não que a gente precise muito disso, mas é muito legal e bonito ver que a música brasileira vem quebrando essas barreiras, não só com o funk, que aí ninguém para mais, mas como a gente viu a Pablo com São Amores fazendo seu sucesso também, e muita coisa explodindo. E aí, brincando com essa celebração como comemoração, mas também como bandeira para que isso continue acontecendo, né? Que a gente faça um som mais original, eu decidi trazer as 3 línguas que falam ali. E se você for perceber na letra, ela fala sobre uma mistura que é a musicalidade brasileira. Legal então, demais. E línguas também, né? Que a gente canta em português, em inglês, a gente vai ouvir ainda essa música hoje aqui no Conexão Cultura, mas ó, nossa conversa tá muito interessante, tá muito boa, só que agora a gente tem que fazer uma pausa rapidinha, mas é rapidinha mesmo. É isso aí, ó. Então não sai daí, porque na volta tem mais uma dica de livro no quadro Tem na Biblioteca. E a gente vai pro intervalo como? Com música, né? No palco do Conexão Cultura com vocês, Toagli. Se a mistura é louca, muito louca, louca mesmo. Vou de camarote e colo no gargarejo. Quanta gente estranha, quanto mais estranha, mais aguço toque especial do meu tempero. E se lo quero, puedo hablar espanhol. And if you doubt this English in the other song, et du, je parle français. Tem que acelerar pra acompanhar se quiser ver. Porque a mistura é louca, muito louca, louca mesmo. A mistura é louca, muito louca, louca mesmo. A mistura é louca, muito louca, louca mesmo. Muito louca, louca mesmo. Muito louca, louca mesmo. A mistura é louca, muito louca, louca mesmo. A mistura é louca, muito louca, louca mesmo. A mistura é louca, muito louca, louca mesmo. Muito louca, louca mesmo. Muito louca, louca mesmo. Aí. Estamos de volta com Conexão Cultura, o programa semanal que te conecta com o que há de melhor no meio artístico da cidade. Tem um lugar que fica no centro de São José que também oferece, viu, essa programação cultural e educativa. E tudo isso de graça, olha que coisa boa. É a Biblioteca Municipal Cassiano Ricardo, que é um espaço muito interessante. E olha só que curioso, ó. Você sabia que o local já serviu de cinema, de teatro e até para os bailes populares? Que bacana, hein, Ti? Olha só, outra curiosidade
curiosidade também é que o prédio, tombado pelo patrimônio histórico, já abrigou a prefeitura e a Câmara Municipal. Hoje, a biblioteca tem um espaço bem amplo, com 2 salões para consultas e leituras de livros, jornais e também revistas, além de contar com diversos exemplares com escrita, olha só, em braille. Olha que demais, super acessível. Ó. Então, Isso. se você passar ali no centro, na rua 15 de novembro, número 99, para ser mais específica aí, ó, e quiser parar para reservar um livro, saiba que pode contar com acervo de 30 mil exemplares. Você tá aí na dúvida de qual livro escolher desse acervo? 30 mil é muita coisa, Opa, né? muito. Então vamos ver qual desses 30 mil que a Tamires Vick escolheu para mostrar pra gente hoje no Tem na Biblioteca. Mas eu já me sentia diferente. Não tinha medo de homem, era neta de Donana e filha de Salu, que fizeram homens dobrar a língua para se dirigirem a elas. Esse trecho é do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, e esse livro tem na biblioteca. Eu estou mais uma vez no bairro Jardim das Indústrias para te apresentar um outro cantinho da Biblioteca Hélio Pinto, desta vez ao ar livre. Pois é, gente, bem ao lado do prédio da biblioteca existe uma área verde que é um espaço perfeito para boas leituras. Assim, você escolhe o seu livro e já pode começar a ler por aqui mesmo, junto à natureza. E hoje eu quero te mostrar mais um best-seller da nossa literatura brasileira contemporânea, Torto Arado, que em apenas 5 anos após lançamento atingiu o marco de 1 milhão de livros vendidos. Um sucesso que prova que sim, a nossa literatura continua forte e relevante. Que outras pessoas se disponham também a narrar, porque eu acho que os grandes problemas do Brasil, eles se fundamentam na própria história do país, e a nossa história estabeleceu um apartheid brutal sobre aqueles que tinham a possibilidade de ter o meio para produzir, para sobreviver, e aqueles a quem tudo isso foi negado. Então, é importante que a gente revisite essa história para poder entender a nossa origem, o nosso país de uma maneira diferente. Em Torto Arado, acompanhamos as irmãs Bibiana e Belonísia, 2 crianças do sertão baiano que encontram uma misteriosa faca numa velha mala guardada embaixo da cama da avó. Ocasião em que um acidente transformará para sempre a vida das irmãs, que irão crescer e nos revelar a força feminina que provém da natureza e da ancestralidade, numa luta pela busca da emancipação de suas próprias vidas e de um povo que descende de escravizados. Aqui eu estou convidando, mais uma vez, o leitor a abandonar suas crenças, sua maneira de ver o mundo, e vamos olhar o mundo com outros olhos, né? Pelos olhos das personagens, porque a literatura ela nos permite isso. Escrevemos, mas somos leitores, antes de tudo. E a gente sabe que a literatura nos permite viver a vida do outro, né? A gente se desloca por o lugar do outro, a gente exerce a autoridade. Da gente mesmo, né? Exatamente. Alarga a nossa visão de mundo. Acho que nos dá empatia pela vida do diferente. Além de escritor premiado, Itamar Vieira Júnior é geógrafo formado pela Universidade Federal da Bahia, onde se tornou mestre e doutor em estudos étnicos e africanos, sendo também funcionário do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, experiências que inspiraram a escrita de Torto Arado, já que o autor acompanhou de perto situações de injustiça e abandono vividos pelo povo nordestino. Torto Arado foi lançado em 2019, em 2020 recebeu o Prêmio Jabuti, nada mais nada menos do que o prêmio literário mais tradicional do Brasil, em 2021 se tornou o livro mais vendido do ano na Amazon. Itamar conta ainda com diversos outros grandes prêmios literários, já é autor obrigatório em alguns vestibulares e conquista cada vez mais leitores ao falar de seu Brasil profundo, que traz à tona a grandiosa história de um povo ainda muito invisibilizado.
E já voltamos aqui ao estúdio com o nosso entrevistado de hoje, meu amigo querido, talentosíssimo cantor Toagli. Toagli, eu queria que você contasse um pouquinho agora os outros trabalhos, né? Você teve a primeira música, que é o Tá Chegando, e depois a segunda, o Furioso, né? E teve clipes também com essas músicas. Você vê essa diferença, né? Esse amadurecimento, né? Desde da primeira música, do clipe, até agora esse último lançamento, né? Esse último trabalho? Nossa, como você vê? Muito, e muito mesmo, porque quando Tô Chegando a gente não chegou a lançar um clipe, a gente lançou um lyric video ali, só com a letra para acompanhar. Captamos umas imagens que transmitissem aquela ideia que a gente queria trazer, né? De chegar com o pé na porta e que era muito importante para mim tomar essa coragem, né? Para começar a fazer as coisas. Com o Furioso, a gente já teve um videoclipe, só que foi com uma equipe bem enxuta, assim, sabe? A gente foi lá meio que na cara, na coragem, que é uma equipe muito boa, por isso que o clipe ainda é muito bom, o clipe de Furioso, adoro ele. E agora com o Louca Mesmo a gente já investiu tanto em conceito quanto na produção de cenário. A gente estava com muita gente ali, mais de 10 pessoas na produção, na gravação. Foram umas 12 horas da montagem até o fim da gravação. Caraca. Então, só no fazer o trabalho a gente já percebe que deu mais trabalho. E como você lidar com o trabalho? Porque na faculdade, Kaique era muito exigente, muito perfeccionista. Como você lidou com isso, de lidar com profissionais, né? Deixarem mesmo o que você pensou, ou aceitar essas ideias para esses clipes? Eu acho que isso amadureci muito na minha vida, mas para não ficar louco, sabe? Para não ficar meio louco doido. Mesmo. Para não ficar meio louco mesmo, porque eu sempre tive muito esse controle de tudo, né? De querer que tudo ficasse como estava na minha cabeça, porque eu pensei aquilo. Mas eu entendi agora que quando a gente trabalha com outros profissionais, quando a gente contrata outros profissionais, ali, se eu pego um diretor, ele também é um artista, ele também está fazendo a arte dele, eu tenho que entender e respeitar a visão dele também. Então é óbvio que o roteiro é meu, a gente conversou, passamos tudo, ele traz a ideia dele, eu falo, você me convence? Aí ele me convence, Legal. Aí eu jogo uma ideia para ele. Tem às vezes detalhes que a gente acaba não abrindo mão, tipo, poxa, eu acho que não, eu acho que isso aqui a gente vai ter que manter. Aí ele fala, tá, vamos ver. E às vezes dá certo, às vezes não fica tão como a gente queria. Mas eu aprendi isso, aprendi a dosar eu tenho a minha arte, quero fazer as coisas grandes e bonitas como tá na minha cabeça, mas a pessoa que tá comigo também faz muito bem seu trabalho, é por isso que tá comigo, e eu tenho que respeitar isso também, porque senão eu assino tudo, né? Senão eu não preciso de diretor, não preciso de nada. Arte é troca, né, gente? É troca do artista com o público, mas é troca também, todo mundo tá envolvido nesse processo. Isso desde cedo, da faculdade ali, estudando, o mais importante, viu? Também. É um caminho, né, a ser percorrido. Pessoal, é muito legal mesmo a gente conhecer mais sobre os desafios, a vida dos artistas brasileiros, né? Isso tudo é muito interessante. E um dos motivos pelos quais os incentivos da cultura são tão importantes, né? Para que a gente mantenha esses artistas de fato na ativa. Pois é, Ti, verdade. Sem apoio, muitas dessas histórias poderiam nem chegar até o público, viu? Falando nisso, o Brasil tem algumas leis importantes que ajudam a financiar projetos culturais. Pois é, tem mesmo. Um exemplo é a Lei do Audiovisual, que permite que essas empresas, aliás, que as empresas, né, em geral, e pessoas físicas também, possam investir em produções brasileiras por meio de incentivos fiscais, claro. Além dela, tem a Lei Rouanet, que apoia diversas manifestações culturais, como o teatro, a música e a literatura. São iniciativas que fazem a diferença na produção artística do país, fazem muita diferença. Para mais detalhes sobre essas leis, você pode consultar o site planalto.gov.br. E por falar em arte, agora a gente vai fazer uma pausa rápida, ouvindo, claro, mais uma música do Toagli. Mas na volta tem dica de cinema, viu, no quadro Sessão Pipoca. Não saia daí. Vai começar confusão, 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 vai começar. É que eu tô furioso, sem controle do meu corpo, dançando feito um louco, só pra me mostrar um pouco. É que eu tô furioso, sem controle do meu corpo, dançando feito um louco, só pra me mostrar um pouco.
é que eu... Já estamos no último bloco do Conexão Cultura de hoje com um alerta, tá? Um alerta para você. O planeta, minha gente, está mudando e alguns lugares sentem esses impactos de forma ainda mais intensas. É isso mesmo. Ó, no Sessão Pipoca de hoje, a dica é uma série documental que fala sobre isso. Os episódios acompanham expedições ao Ártico para mostrar de perto os efeitos do aquecimento global. É o 3 vezes Ártico, o alerta do gelo. Olha só. Oi, gente, tudo certo? Olha, minha dica hoje vai ser uma série documental brasileira muito interessante e de total interesse público. 3 vezes Ártico, o alerta do gelo. A ideia original é do grande jornalista Ernesto Palha. O Palha e o repórter cinematográfico Marco Antônio Gonçalves começaram essa expedição há 30 anos. Quando lá em 1995 eles pisaram pela primeira vez na Groenlândia, que para quem não sabe é um território autônomo da Dinamarca. E aí eles voltaram em 2007 e retornaram mais recentemente em 2023. No ano mais quente da história, um repórter voltou à imensidão do gelo pela terceira vez e trouxe más notícias. Eles foram até Qaanaaq, um vilarejo de apenas 600 habitantes, que é considerada a comunidade indígena mais ao norte do planeta. E eles tiveram vivência com os Inuís, membros da nação indígena Esquimó. A série de 3 episódios traz várias referências às 2 primeiras viagens da dupla, e eles comprovaram na prática o que a ciência vem dizendo há bastante tempo, que a temperatura média do planeta está subindo e os efeitos são sentidos com mais potência na Groenlândia. Algumas questões das mudanças climáticas podem ser reversíveis, com exceção de uma, o derretimento da Groenlândia. É uma frase de impacto, especialmente para quem, como nós, estamos de volta à Groenlândia. Lugares que eles pisaram lá em 95, hoje é impossível de chegar porque a camada de gelo está muito fina. The sky is telling us something. Várias regiões do Ártico já se aqueceram 4 graus, quando a média global é de 1,1 graus Celsius. Eu gostei muito do roteiro, do texto. O Paglia dispensa comentários, né, gente? Ele é bom demais. E ele teve um privilégio de poucos, que é ir à Groenlândia 3 vezes. Chegar lá não é nada fácil, porque é inóspita, as condições climáticas são extremas, além de ser bem caro, principalmente para um cidadão comum, né? Assistam, gente, vocês vão gostar. E é um assunto de extrema relevância, né? Necessário, que precisa ser colocado ainda mais no centro das discussões, porque tem muitas mudanças que já são irreversíveis. Semana que vem eu tô de volta para mais dicas no Sessão Pipoca. Até mais! Bom, pessoal, nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá para a gente ir para uma última perguntinha para o nosso entrevistado, o cantor Toaglia. Toaglia, a gente falou dos trabalhos anteriores, do mais recente, mas isso tudo aqui já está na mesa. O que ainda não está? O que vai vir ainda? Estamos produzindo porque falta uma para produzir ainda, um álbum que a gente pretende lançar esse ano. Tem que sair esse ano, não aguento mais segurar. Tem música que tá 2 anos gravados, que eu já cansei de escutar. Mentira, que ela é muito boa. Então eu não vejo a hora de botar tudo isso no mundo. Eu digo que a melhor das melhores que a gente já fez tá guardada ainda e vai sair com o álbum. Um álbum aí, eu acho que de umas 9, 10 faixas, acho que vamos fechar. E trazendo muitos ritmos brasileiros. Então a gente vai ter pagodão baiano, a gente vai ter um pouco de forró, de certa forma. Umas influências até de sertanejo. Que legal isso. Fora o funk, óbvio que já temos.
Samba, temos na principal faixa do álbum o samba misturando com o pop ali, mas tudo muito pop para conversar uma música com a outra e a gente ter um projeto fluido, né? Um projeto completo e complexo. Então a gente trabalhou bastante nessas influências. E que vai agradar os ouvidos de muita gente. Acho que especialmente dessa fanzona aqui, ó, que essa aqui é fã mesmo. Muito, muito. Tenho orgulho de ter feito faculdade, trabalhado e tá vendo, ó, esses frutos maravilhosos, esse trabalho maravilhoso surgindo aí, amigo. Eu quero só amiga, só mais falta sucesso, alguém casar agora pra gente ser padrinho, né? E pronto. Isso nem é assunto pra esse programa. A gente vai continuar essa conversa a gente encerrar. depois que o programa terminar, mas ó, obrigado você pela sua companhia. Obrigado você também, Toagli, por ter estado aqui com a gente. Até a próxima. Eu agradeço, gente. Obrigado mais uma vez pela câmera. Lindo aqui. Vocês são maravilhosos. Volte Valeu. sempre. E a gente, claro, vai se despedir com mais uma música do Toagli. Tchau, pessoal. Tchau. Então vai, abrindo os caminhos que o meu bonde vai passar. O mundo tá doido, mas nós é bem louco, quero ver só quem vai ganhar. Tô com os gora nas ideias, pronto pra comemorar. Quando a gente se junta, nem fica na curva, bobinho, nós vai arrastar. O sangue já tá fervendo, a tropa chegou pra tremer. Não vai ter risadinha e nem piadinha, até tô com dó de você. Lembra daquele ditado, de tanto bate até que fura. E nesse caso, eu sou a água e o mundo é a pedra dura. Diz aí, se tu não vem pra revoada, cachorrada, só gente do bem. Sente aí, sem tempo, irmão, é hora de brotar na pista, sobe tido bom. Vem, que eu tô chegando, vem, que eu tô chegando, vem, que eu tô chegando. E geral se acabando, vem, que eu tô chegando, vem, que eu tô chegando, vem, que eu tô chegando. E o mundo se acabando, vem, que eu tô chegando, vem, que eu tô chegando, vem, que eu tô chegando. E geral se acabando, vem, que eu tô chegando, vem, que eu tô chegando, vem, que eu tô chegando. E o mundo se acabando.